Agora foi. Estamos ao vivo com o Henrico. Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui em mais um conteúdo do Publicidade 360, no Café com Vox. Enfim, agora a gente tem um convidado muito especial, que é o Henrico Calado. Logo, logo ele faz as honras e a apresentação dele, mas praticamente o Henrico ele é uma pessoa que tem uma experiência enorme com set de filmagem, com atores, enfim. E a gente vai estar conversando sobre algumas coisinhas, mas hoje, diferente das últimas aulas, a gente vai estar mais focado para outros eixos para além da publicidade. Arrasou. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Henrico, como o Vitor já disse. Muito especial estar aqui, uma honra estar aqui. Eu acho que é super importante a gente falar sempre sobre o mercado de trabalho, seja na publicidade, seja na ficção, seja em programas de TV, seja cinema, seja novela, seja qualquer coisa, porque é um espaço que muita gente quer um lugar ao sol e é um caminho que ele é difícil. Eu sempre falo isso assim em todos os lugares, ou que eu vou, ou que me perguntam, ou workshops que eu dou alguns aqui no Rio. Vou dar um agora em Londrina, inclusive, no final do mês, que eu vou pra lá depois, né, que eu falei. Porque as pessoas, eu acho que elas, principalmente quem não é do eixo Rio-São Paulo, eu acho que tem uma carência de entender de fato na prática como funciona. E como eu sou um pouco bem direto na forma de falar, explicar, porque eu acho que tem que ser assim, sabe? Eu acho que ficar dando muitos rodeios e iludir pessoas, acho isso péssimo, assim. Eu vim para o Rio de Janeiro, eu sou de Londrina, do Paraná, eu vim para o Rio de Janeiro em 2010 com 1000 sonhos na cabeça, e na prática eu fui entendendo como eram esses sonhos de fato, assim, as dificuldades, os empecilhos, de como você tem que lidar com as coisas, etc. Então, assim, toda vez que alguém chega com esse sonho enorme, é uma bagagem de sonhos gigantesca, seja de onde for, para onde está indo, e eu, por acaso, cruzo o caminho dessa pessoa, eu sempre, de fato, falo a real mesmo, e de tudo que me ajudaram no começo, e como eu faria hoje em dia, sendo essa pessoa vindo para cá. Então, assim, todo mundo quer um lugar ao sol trabalhando como ator. Eu digo mais, assim, novela e cinema, que aqui no Rio é o forte, né? Assim, as pessoas querem muito, elas vêm com uma sede gigantesca de fazer audiovisual, de fazer cinema, de fazer TV. O que eu sempre digo é o seguinte: o que eu fiz, por exemplo, que quando eu vim para cá, eu vim com uma vontade gigantesca de trabalhar apenas como ator. Eu me formei no Paraná, me formei em Londrina, uma escola de teatro lá. Cheguei aqui, aí fui atrás de fazer um monte de curso, um monte de workshop, conhecer pessoas. Fiz muito teatro aqui, muito infantil, adulto, musical, fiz de tudo para expandir esse conhecimento, porque quando você chega numa cidade gigante, vindo do interior, a primeira coisa é abrir sua cabeça, conhecer muita gente, se enfiar em tudo quanto é tipo de curso que existe, pago ou de graça, se você puder, claro, companhias de teatro, que é dali que vão surgindo outras coisas, e é dali que você vai conhecendo gente e vai expandindo. Hoje, eu não trabalho como ator mais. Por quê? Eu acho que eu tive... posso usar a palavra nobreza? A nobreza de entender que ser ator e trabalhar como ator, o buraco é muito mais embaixo. E eu, com o tempo, fui amadurecendo e entendendo que, por mais que eu amava trabalhar como ator e amo e admiro demais a profissão, eu sou uma das pessoas mais fãs de atores que existe, assim. Eu fui entendendo que parece que não era o meu lugar, sabe? Eu tive essa inteligência de entender, não foi uma frustração, graças a Deus, eu fui entendendo de fato, caminhando no processo, conhecendo todos os lados, entendendo que o meu lugar não era ali. Eu acho que eu gosto muito mais de estar por trás das câmeras, e orientando, entendendo, dirigindo, escalando, do que de fato estar ali na frente, porque eu acho uma das profissões mais lindas e mais difíceis do mundo, assim, de verdade. Muito. E cada ano que eu passo, hoje eu sou assistente de direção, eu nem falei isso, né? Nem me apresentei direito, mas hoje eu sou assistente de direção.
e produtor de elenco. Por quê? Porque eu estou migrando. Eu comecei como assistente de direção em 2014, vamos fazer 10 anos. E nos últimos um ano, assim, mas um ano e pouquinho para cá, me deu esse estalo de migrar para produção de elenco, porque eu fui entendendo que é o que eu de fato mais gosto, mais tenho felicidade, vontade, feeling, vocação, enfim, fui descobrindo isso com o tempo, né? Tem isso também, a nossa área ela é tão ampla que às vezes você tá com, sei lá, 45 anos e descobre que tem uma área ali que você não explorou, que é a sua cara. Enfim, eu tenho 33, me formei em 2014, tinha 24, e comecei como AD, assistente de direção, e estou até hoje, mas eu realmente estou migrando e espero até no máximo um ano migrar de vez. Que mais? Perguntem. Super legal. Eu ia perguntar para você para você falar um pouco mais sobre a sua carreira e também se você quiser compartilhar como foi esse processo com os seus trabalhos que você já fez, para você entender o seu espaço como de assistente de direção para produtor. E depois eu ia perguntar também se teve alguém, algum ator ou alguém da produção que te ajudou e que você, sei lá, tem uma referência como inspiração. Por exemplo, a Mahara, ela foi uma pessoa que iluminou e continua iluminando a minha carreira como ator e das outras coisas que eu faço também. Então, eu queria saber se tem Que alguém assim lindo isso! na sua carreira, na sua vida. Mas é verdade, é verdade. Não é só porque a gente está Assim gravando que aqui. já começa ganhando dia. Exatamente. Assim, na verdade, desde que eu me entendo, assim, por gente, criança mesmo, lá atrás, lá em Londrina, lá, criança, com os priminhos, eu sempre tive algo artístico em mim, mas eu não sabia, eu não entendi o que era, de fato. Acho que é por isso que eu comecei por um lado e caminhei até chegar onde eu queria, porque eu sempre tive muito presente na minha vida a área artística, mas não sabia se era atuando, se era fazendo qualquer outra coisa, até porque eu não sabia o que era, porque eu era criança. Então, na verdade, o que eu fazia era atuar, dançar, na forma de brincadeira, cantar nunca deu certo, nunca tentei, nunca quis também, nunca foi forte, mas era sempre dançar, fazer show. Aí eu já reunia as pessoas no prédio, organizava uma apresentação. Mas em contrapartida, sempre era aquela pessoa que organizava, mandava, dizia o que era, o que não era, como fazia, como acontecia. Eu já era curioso, absurdamente curioso desde criancinha mesmo, assim. Ia no circo, invadia o circo, queria ver como é que ele funcionava lá atrás do circo, desde criança, como funcionavam, como que os atores se preparavam, como é que eles se vestiam, o que eles faziam, qual era o processo. Então, assim, por isso que eu acho que eu tenho muito mais uma admiração pela carreira do artista no geral, mas principalmente dos atores, porque é algo que desde criança isso me encantava de assistir, de ver essas pessoas trabalhando. Acho que a forma de eu me integrar nisso foi estudando para ser ator, mas depois futuramente entendendo que não era bem isso. Eu prefiro estar num outro lugar. Mas isso vem de criança. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer aula de teatro lá em Londrina mesmo, é Funcart, que chama, que é do teatro municipal lá. Me inscrevi em agência de modelo. Eu fui me inscrevendo em tudo quanto é lugar, assim, sabe? Aí me formei lá, fiz anos de teatro lá, fiz várias peças de teatro lá. E eu lembro que eu me dava muito bem, eu gostava muito, porque eu tenho uma relação com o palco muito boa também. Eu me sinto bem, é um lugar que eu gosto, e eu gosto de... E eu gostava sempre de aparecer, sempre de colocar minhas características e qualidades para jogo, assim mesmo, sabe? Beleza, isso criança. Aí, sei lá, com 17 anos, eu resolvi fazer medicina. Por quê? Mas é muito engraçado isso, porque eu fiz um teste, olha só, eu fiz um teste vocacional, uma psicóloga lá que era amigo do meu pai e da minha mãe, enfim, que desde criança eu ia na psicóloga, gente, eu ia na psicóloga porque eu fazia xixi na cama, Uhum. desde criancinha, e aqui tinha que entender o porquê disso, mas isso é outro assunto. E essa psicóloga deve ser alguma coisa relacionada com chamar atenção, com alguma coisa, né? Sempre tem um porquê das coisas.
Não, sempre tem. E essa psicóloga, depois que eu cresci, enfim, parei de fazer xixi na cama, graças a Deus. Depois que eu cresci, ainda bem, né? E aí tava nessa questão de, quero fazer medicina. No primeiro colegial, sei lá, tinha 15 anos, não sei. Quero fazer medicina. Mas gosto muito do teatro, já fazia teatro, fazia ainda, já me tinha formado lá na Funcart, não lembro. Fiquei nessa dúvida, minha mãe falou assim, vamos fazer um teste vocacional. Meus pais falaram com essa Fátima, psicóloga, lembro dela até hoje, e fiz. O que deu o meu teste vocacional? Que eu era uma pessoa que gostava muito de entreter os outros, muito, 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 muito absurdamente, e eu gosto de fato, isso é um fato. Sendo ator ou não, eu gosto de entreter as pessoas. Ponto, isso é meu. Eu era uma pessoa muito curiosa, que eu gostava muito de saber. Deu uma parada que é muito louca, que ligava a medicina com a arte, que eu nunca imaginei que podiam ter uma interligação, e tinha de fato no meu teste. Eu não vou lembrar exatamente, mas era algo do tipo assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar as pessoas, isso está ligado com a medicina e com a arte. Eu sou uma pessoa que gosto muito de saber os porquês e os por trás de tudo, como que acontece até chegar no finalmente. Isso tem muito a ver com medicina e arte. Enfim, era uma parada que tinha uma ligação absurda. E tudo bem, então é isso. Eu tinha vocação para as duas coisas. Ok. Só constatou, né, na verdade. Me elucidou no sentido de posso fazer os dois, imagino que eu tenho vocação e vou me dar bem nos dois. E aí, beleza. Decidi pela medicina, porque medicina é uma coisa séria, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu acho incrível, acho admirável também, é uma outra profissão que eu sou louco. E comecei a estudar para isso. Mas, estudando para isso, eu entendi que tem que ter uma disciplina absurda, e tem que ter uma espera, né, gente? Assim, uma resiliência enorme, porque você estuda 6 anos, depois você faz uma residência, faz sei lá mais o quê, para daí começar a atuar depois de 10 anos estudando, assim. E eu não sou uma pessoa que eu não tenho prazer em estudar, de a pessoa que gosta de estudar, de sentar e estudar, eu não gosto. Então, assim, eu sou muito imediatista, eu sou muito prático. Então, eu gosto que as coisas aconteçam muito rápido. Então, eu falei, olha só, tá, acabei o segundo colegial, comecei o terceiro, ainda com a ideia da medicina na cabeça. Fiz metade do terceiro e fui morar nos Estados Unidos por 1 ano. Fui fazer intercâmbio. Fiz intercâmbio nos Estados Unidos, fiz o terceiro ano do ensino médio lá. Voltei e decidi que eu não queria mais fazer medicina. Falei, eu acho que eu preciso fazer algo de fato, que é o que me encanta de verdade, que é o que tá, sei lá, no meu sangue, que é alguma coisa relacionada à arte, teatro, cinema, não sei. E que não tem tanto esse tempo de estudo, essa disciplina, essa coisa que demora uma vida inteira. Fui fazer cinema. Me inscrevi na faculdade de cinema aqui no Rio, na Estácio, me inscrevi na pública, não passei, óbvio, porque eu não estudava. E tentei São Paulo também, só que São Paulo era mais caro, enfim. A gente se programou, eu digo meu pai e minha mãe. Uma outra coisa que foi muito importante, muito, 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 muito importante, que assim, eu acho que eu tive um privilégio enorme, é que meus pais sempre me apoiaram. Isso não acontece com todo mundo. Aliás, a maioria às vezes não acontece quando se trata de arte. Quando se trata de arte, vou pra cidade grande, me virar, e os pais falam, então vai, não conte comigo, os meus pelo contrário, assim. Então eu tive um privilégio enorme, e meus pais tiveram uma sabedoria gigantesca de entender que, assim, era meu lugar mesmo, não tinha por que negar ou falar, não, vai ficar aqui, fazer uma ADM da vida e trabalhar num lugar e ser infeliz. Não era minha cara, não era o que eu queria, não era daquela. A minha cabeça não cabia naquela cidade pequenininha. Eu queria, eu sou do mundo, do povo, quero ir, assim, sabe? Então, foi muito lindo e muito sábio. Eles são muito sábios. Meu pai já morreu, Muito mas generoso da minha mãe tá parte viva aí. deles, né? Muito generoso da parte deles mesmo. Muito Porque a generosos gente e sabe sábios. que a geração millennium, assim, foi. Eu também sou, né? Tenho 30, e a maioria, né, de cidade ali, Londrina, Ponta Grossa, enfim, É Maringá, eu sou de difícil Ponta Grossa. os pais É muito acreditarem difícil, super. aham, sim. É Muito mesmo. lindo isso. É uma esfera diferente, né, de trabalho, assim, praticamente um universo novo para, sei lá, pelo menos para mim. Os meus pais, eles me apoiaram também, mas eu entendo que foi um lugar onde não, tipo, não existia ninguém
que eles conheciam que tentou alguma coisa nesse lugar, assim. Então, é realmente um privilégio, assim. E meus pais, exatamente, meus pais, a gente não conhecia ninguém, gente, da área de nada, de nada, de nada, de nada, nada, assim, foi uma coisa assim, então vamos. Enfim, lindo, maravilhoso, assim, eu acho que isso foi tirando a minha criação, tirando a minha educação, que foi perfeita, maravilhosa, não tenho que tirar nem pôr dela, assim, de verdade, eu reconheço demais, assim. Eu olho pra trás e entendo que realmente eu tive um privilégio em todos os sentidos. Não foi só nesse. Nos programamos para eles me trazerem para o Rio de Janeiro de carro, me inscrever na faculdade da Estácio, alugar um quarto numa casa de pessoas, que eu morei num quarto lá em Ipanema, na casa de 2 meninos, que alguém, de comprar alguém, não lembro como é que foi direito, eu sei que chegou lá, eu cheguei, eles me trouxeram de carro, montaram o quartinho para mim, me inscreveram na faculdade, aí me davam uma mesada para eu me sustentar durante um tempo, voltar e me deixaram lá. Então, foi assim que eu vim pra cá. Um adendo, esqueci de uma coisa. Quando eu tinha 13 anos, criancinha de tudo, tinha uma agência lá em Londrina, aliás, ela existe até hoje. Chama Cláudia Castiglione, o nome da dona da agência. É agência de modelos e atores. Que quando eu tinha 13 anos, eu conheci eles, sei lá como, porque tudo que ia para Londrina, todo workshop que tinha, workshop com o Kleber Toledo, workshop com a fulana, com o famosa, com o famoso, eu fazia, eu pagava, e eu fazia, e eu queria entender, eu conhecia gente, tudo que acontecia na cidade. Um concurso para modelo, para sei lá o quê, eu ia em tudo. Eu conheci essa agência por algum motivo, não vou lembrar exatamente qual, no comecinho, e sabe o que ela fazia? Ela fazia uma excursão para o Rio de Janeiro, algumas vezes no ano. Juntava uma galera, sei lá, umas 15, 20 pessoas, todo mundo pagava lá um valor X, e vinha para o Rio de Janeiro passar uma semana para fazer o quê? Conhecer o Rio de Janeiro, conhecer o Projac, de fazer figuração no Projac para entender como é esse universo. Aí tinha um workshop com uma pessoa daqui do meio que ela contratava, enfim, pessoas do meio. Aí gravava tal. Aí você podia se inscrever em alguma agência se você quisesse, fazer cadastro, enfim. E voltava para Londrina. Quando apareceu essa oportunidade, eu enlouqueci meus pais. Eu falei, eu preciso... 13 anos, gente. Eu preciso ir nessa viagem, eu preciso conhecer o Rio. Eu tinha uma coisa com o Rio de Janeiro também. Eu tinha uma coisa com o Rio, assim, também, que eu não sei explicar. Eu tinha uma coisa com novela. Eu, criança, via todas as novelas. Eu sabia o nome de todo mundo, o nome das pessoas, nome de autor, nome de diretor, nome de ator. Eu sabia tudo. Até hoje eu sou. E, cara, eu lembro que era, tipo, R$ 750, eu acho, que pagava pra ônibus incluído, hotel e sei lá o quê, e ficar uma semana no Rio e voltar. Meus pais não disseram que não iam pagar esse dinheiro, não tinha, não sei, não lembro, enfim. Eu fiz uma rifa de um som que eu tinha, vendi a rifa, paguei a viagem e vim pro Rio de Janeiro sozinho na excursão, sozinho que eu digo sem pai e sem mãe, né? E vim pra cá. Gente, foi uma, sei lá, uma sensação, assim, absurda de, tipo assim, que lugar incrível, eu preciso morar aqui, eu preciso trabalhar aqui com isso. Fui no Projac, gravei Chocolate com Pimenta, a novela, fiz figuração lá, nunca vou esquecer, ainda ganhei um close, depois eu mando pra vocês o videozinho, pra vocês verem. Não, foi o auge, eu fiquei famoso na cidade, foi uma loucura. Coloca na edição aqui, se tiver. Boa. Mas assim, tive uma experiência, entrei, fiquei um dia inteiro lá gravando na cidade cenográfica, entendi como funcionava, fiquei louco, adorava ver artista, tirava foto com todo mundo, enlouqueci. Aproveitei a cidade, fiz um workshop com o Adriano Mello, que hoje é diretor de novela na Globo, na época ele era assistente de direção, enfim, foi o máximo. Voltei, depois no ano seguinte eu fui de novo com a agência de novo, fazer figuração em Malhação, etc, voltei de novo, enfim. Então lá com criança, eu tive essa experiência de criança entender o universo um pouquinho, e para depois, mais pra frente, enfim, entender que era isso mesmo e tal. Eu adoro contar isso, porque eu acho que isso foi muito importante, de ter confirmado e alimentado uma parada criancinha para depois só confirmar. E é um pertencimento, né, que você fechou ali, tanto do meio, quanto da cidade, quanto de confirmar essa questão de olhar para os atores que você sabia os nomes, que você admirava. Um êxtase, foi uma coisa muito diferente.
É uma coisa que até então era muito inacessível, né? A gente do interior imaginar ir pra Globo, conhecer gente. E aconteceu tudo de uma vez, assim, foi uma loucura. Nossa Senhora. Eu lembro tudo, lembro de todos os detalhes, assim, foi incrível mesmo. Então tá, eu vim pra cá, faculdade, aí enfim, me formei na Estácio, em cinema. Meus pais me bancaram o primeiro ano, depois as coisas ficaram super apertadas financeiramente. Eu financiei a faculdade no FIES de cinema os últimos 3 anos, e pago até hoje. Mas enfim, é a vida. E durante a faculdade eu ainda fazia coisas como ator, eu fiz fazer a peça, fazer musical, fazer uma publicidade aqui, me inscrevia ali, me enfiava nos lugares, conhecia gente, fazia videobook, fazia isso, fazia aquilo, coisas que o ator faz quando muda pra cá, né, no comecinho. Me formei na faculdade. Aí comecei a trabalhar numa companhia de teatro, que é onde eu aprendi tudo não, assim, mas na prática mesmo, assim, na loucura, peça infantil, quando o ator se joga, passa por perrengue, vai para algum lugar, vai para o outro. Aqui no Recreio, que é uma companhia que eu tenho um amor, um carinho até hoje, que é onde eu comecei a fazer muito teatro, fiz muito teatro lá. Depois eu comecei a trabalhar na organização, na administração da companhia, fiz um monte de coisa lá também. Aí depois disso eu fui trabalhar num programa do GNT, fiz estágio no GNT, durante a faculdade, esqueci. Depois fui trabalhar no programa do GNT, profissionalmente, já de fato, e que era um programa de dramaturgia, era ficção, chamava As Canalhas, uma série do GNT, onde eu comecei de fato no audiovisual. Eu amava As Canalhas. Então, foi nesse. Foi na segunda e na terceira temporada, eu não lembro, eu fiz uma só, que acho que foi a última, a terceira, eu não lembro. Uma amiga da faculdade me indicou para fazer isso. Então, porque tem isso, quando você termina a faculdade de cinema, você não vai trabalhar num projeto audiovisual profissional direto num cargo já bom. Você começa como estagiário mesmo formado, para você abrir o caminho ali. Uma amiga minha da faculdade, Giovana, que é minha amiga até hoje, ela é produtora de locação hoje, me indicou para essa vaga de estagiário de produção nas Canalhas. Larguei tudo que eu estava fazendo e fui. Ganhava R$ 1.000 por mês e trabalhei igual um desgraçado nessa série. Entendi como era de fato, na prática, uma produção audiovisual gigantesca e profissional, e entendi que eu não queria produção nem ferrando. Eu fiquei com pânico de produção. Falei, não, eu quero trabalhar com direção, eu quero ficar perto dos atores, quero trabalhar com os atores, quero não sei o que com os atores, a parada é direção. Beleza. Trabalhei, confirmei que minha parada era direção. Fui pra direção. Aliás, aí falei, eu preciso mudar de área, não quero fazer produção. Comecei a perturbar um monte de gente do meio artístico que eu conheci, pelo Facebook, que na época era mais Facebook, falando com gente mesmo assim, olha, eu quero fazer estágio em direção, acabei de fazer em produção, odiei, não quero produção, me formei em cinema, lá, até que um belo dia aconteceu o Vai Que Cola. O filme do Vai Que Cola, aliás, o primeiro. Uma vaga de estágio de direção. E aí comecei, enfim, fiz estágio de direção no filme do Vai Que Cola. Depois eu fui para o programa do Vai Que Cola. Aí já fui como terceiro assistente de direção. E no Vai Que Cola fiquei anos, sei lá, uns 3, 4 anos, como terceiro assistente de direção. E dali foi indo, né? Aí a coisa começa a andar, você começa a se aperfeiçoar, você começa a conhecer mais gente, começa a ficar mais profissional de fato. E fiquei como terceiro assistente de direção no Vai Que Cola, depois fiz a Vila do Paulo Gustavo também, que era um outro programa. Depois eu fiz o do Ferdinando, depois eu fiz um monte de coisa no Multishow. Os Rony, Doutora Darcy, uma porrada de coisa. Aí fui pro cinema, de fato, cinema brasileiro. Fiz um filme aqui, outro filme ali, foi expandindo, foi indo. Aí subi para segundo assistente de direção. Aí apareceu mais um monte de coisa, aí fluiu de vez, assim, de fato, aí enfim, salário aumentou, começou de fato a uma responsabilidade maior, conhecer mais gente, e fazer um longa, faz série, longa, série, foi indo, e estou como segundo assistente de direção até hoje. Quando que o estalo de transitar para produção de elenco, na verdade, assim, eu sempre tive isso dentro de mim, mas como a vida me levou para como AD primeiro, porque de fato, produção de elenco não é uma coisa que você, quero ser, e do nada você vira produtor de elenco, não tem um teste, não tem um estágio. Então, assim, eu fui, acabou que como AD eu fui dando certo, e eu acho que eu
me dou bem como AD, como segunda AD, que é o segundo AD, é a pessoa que faz a base do projeto, tudo que tá na cabeça do projeto tá na cabeça do segundo AD, ele controla tudo, desde todos os departamentos, a agenda de elenco, o que vai acontecer, prepara os dias. Eu acho que eu faço bem, eu gosto disso, porque eu sou um pouco controlador de funções, assim, aliás, eu gosto de que tudo seja na minha cabeça, assim, eu gosto de saber de tudo que acontece no projeto, então segundo AD para mim é perfeito. E eu fiz uma série How to Be Carioca para Star Plus com o seu Jorge, que eu lembro que esse projeto passou por vários problemas. Quase no final, faltava tipo uns 2 meses para acabar ele, que durou uma eternidade, que aconteceu um monte de coisa. E foi ótimo, porque foi onde eu aprendi tudo. A produtora de elenco teve que sair, porque ela tinha outro projeto já, não sei o quê. Aí a gente ficou tipo um mês sem produtor de elenco, tal, não sei o quê. E aí começou a aparecer um monte de participação, um monte de coisa. E eu comecei a sugerir gente, comecei meio que indiretamente escalar, assim, ajudar e dar opinião e sugerir, eu com a direção, não sei o quê, não sei o quê. E eu já vi que eu tinha muito isso em mim, assim, muito forte. Então ali foi um testezinho, vamos dizer assim, um experimento. Depois, de fato, eu sempre tive isso, de sempre sugerir alguém, de sempre propor alguém, de sempre olhar e falar assim, esse ator tem a cara desse personagem, chama ele pra testar. Isso tá muito ligado em mim, assim. Esse feeling de perceber muito a energia do ator que encaixa aqui, que encaixa ali, etc. No Use Sua Voz eu fiz isso. Eu fiz isso com o Faísca. Não sei se você sabe. Sim, o personagem dele demorou pra fechar, né? Eu te contei isso, não? Que eu sugeri o Faísca ou não? Não, você não. Eu sei que o personagem do Faísca, o DDD, Foi o né? que mais demorou. Por muito tempo. Tipo, acho que quando a gente começou, tipo, o processo. Sim. Testaram uma porrada de gente, não sei o que. Aí um dia eu virei e falei assim, Adolfo, tem esse menino que eu sigo ele no Instagram, vi ele no Sob Pressão, na participação. Eu falei, não, olha, ele tem um negócio. Aí comecei a seguir, foi assim. E aí, um belo dia que chegou o DDD, essa vaga e tal, eu falei assim, cara, testa esse menino. E foi ele, enfim. Foi só um exemplo. E ele é Mas, perfeito, né? assim, ele além de tudo, ele tem um carisma na frente do Sim. talento. Não é que ele não tem talento, não é isso, mas o carisma vem na frente do talento, no caso dele. E depois tem todas as características maravilhosas dele. Mas ele tinha uma luz, uma energia que era o DDD totalmente, assim. Então, assim, enfim. Eu sempre tava nessa, sempre tava nessa, sempre tava nessa, sempre tava nessa. E, de fato, assinando a produção de elenco de um projeto sozinho mesmo, foi o Família Paraíso, do Multishow, que rolou essa oportunidade, eu amei, e foi incrível, maravilhoso. Aí depois eu fiz um longa ano passado com o Wagner de Assis, que é o diretor do Nosso Lar, que ele fez um projeto chamado As Irmãs Fox, que é um projeto que foi filmado aqui no Rio em inglês, totalmente em inglês, foi super ousado, foi maravilhoso. E ele me deu uma mega abertura para escalar e sugerir gente, trazer gente, pesquisar, não sei o quê. Aí eu enlouqueci, enfiei de cabeça. Tem uma produtora de elenco que estava no projeto, mas a gente se juntou super, eu e ela, e a gente super fez acontecer. Foi maravilhoso. Depois fomos para Nova York filmar um pedaço do filme lá. Escalei atores de lá. Foi o máximo. Assim, eu acho que ali se consolidou de que, de fato, eu tenho um prazer e uma gana, uma coisa louca com isso. E agora teve um outro filme dele que eu acabei de terminar, chamado Advogado de Deus, com o Nicolas Prats, que eu também tive algumas participações de escalação, de sugestão. Porque assim, eu leio o roteiro, já começa a me vir nome na cabeça, então eu começo a anotar, começo a estudar, começo a perceber, depois eu vou entendendo um pouco melhor, aí converso com o diretor, lógico, porque tem coisa que eu não vou saber, que ele sabe, ainda mais no caso dele que ele escreve e dirige, para ir cimentando de fato pessoas que acho que tem a ver com o personagem, sabe? E é isso, acabou esse filme. Então, assim, agora, nesse momento, hoje, eu estou trabalhando com a Marcela Altberg, a produtora de elenco, uma das maiores que temos no Brasil, na ficção. Estou fazendo assistência para ela em 2 projetos, um longa e uma série. Aí eu comecei a girar tanta essa energia, começou a aparecer, né? Começou a abrir. Comecei a avisar todo mundo que eu queria migrar, comecei a falar com os diretores que eu queria migrar, enfim. Comecei a fuçar. Então tá dando certo, tô fazendo assistência pra ela, tá sendo uma super experiência, porque ela é ninja de casting, então assim, tem 30 anos de carreira, uma coisa louca, assim. Em paralelo, tô fazendo coisas pequenas, eu sozinho já assinando, um curto aqui, alguém que me dá oportunidade ali,
vai vir um outro filme gigantesco do Wagner agora, Espírita também, que ele vai me dar essa portinha, vai me abrir essa portinha também para continuar fazendo isso. Então agora tá fluindo tal. Então eu tô usando o elenco digital da Marcela, inclusive, que eu sou assistente dela, então ela tem direito a um assistente, então eu tô fazendo as pesquisas, fazendo tudo. E falando de escalação, resumidamente, só para as pessoas entenderem também, porque assim, escalar não é, às vezes pode parecer simples. Ah, você lê, então tá. Então esse personagem aqui tem a idade do Vitor e tem homem, enfim, de 20 e poucos anos, característica tal, idade tal. Tem o Vitor, tem mais aquele outro, aquele junto, um monte, mano. É muito além disso, assim, porque tem a questão do. Primeiro que não é a gente que dá o papel, a gente sugere, prepara documentos de opções e sugestões para o diretor analisar, testar. Se é streaming, o streaming é o cliente, ele vai dar pitaco na escolha, o diretor vai dar pitaco na escolha, a distribuidora vai dar pitaco na escolha, quem tá dando dinheiro pro filme vai dar pitaco na escolha. Então, assim, é um processo, e quando eu falo que ser ator no Brasil é cruel, é porque vocês, atores, passam por tudo que acontece, por muitos testes, para no final escolher um. Então, assim, é uma guerra, é uma loteria, é difícil. E na escalação, a gente tem que ligar perfil com idade, com energia, com acting, talento, obviamente, com combinar, às vezes esteticamente, às vezes energeticamente, às vezes num teste você bota as duas pessoas juntas, você tem um estalo ali de que, meu Deus, são eles ou não são eles. É um processo. Aí tem o streaming que fala uma coisa, a distribuidora fala uma coisa, o executivo, quem dá o dinheiro, fala outra coisa, o diretor quer outra coisa, um quer bancar uma coisa, outro quer bancar outra coisa. O cinema muitas vezes não quer arriscar num nome, porque é um nome que é anônimo e não é famoso. Às vezes precisa que seja um famoso, porque comercialmente falando, vai vender o pôster. Então, assim, escalar é um processo árduo. E por isso que eu falo, cada vez mais que passa, eu falo, meu Deus do céu, graças a Deus, eu não trabalho como ator mais, porque é difícil, é cruel. Agora, falando de um pouco desse mercado, no sentido de, enfim, elenco digital, self-tapes, monólogos, materiais, a pessoa que já está na estrada ou que está começando, enfim. Pode me interromper aí, gente, eu já não lembro mais se eu respondi todas as perguntas. Não, sim. Seria justamente sobre isso que eu ia te perguntar agora, né? Que você falou sobre todas essas variáveis que dependem para alguém ser pensado, escalado, até ser aprovado para um papel, né? Principalmente nessas esferas mais cinema, streaming, enfim. Então, eu queria perguntar para você o que faz você, como produtor de elenco, como assistente de direção, ou como profissional do set de filmagem, tipo, brilhar o seu olho para aprovar algum ator, assim, de material, de plataforma, o que que funciona mais, assim, para você? Eu acho assim, lógico, né, gente, assim, tudo é muito relativo, porque na profissão de ator não tem manual, não tem protocolo, não tem fórmula. Ah, faz isso que vai dar certo, toma aí. Não existe isso, infelizmente. Por isso que eu endosso que é uma profissão que o caminho ela é difícil. Medicina, eu vou estudar, me formar, vou trabalhar como médico, certo? Outra profissão X, vou estudar, vou trabalhar, vou me formar, vou trabalhar como tal. O ator, você pode estudar, se formar, fazer mil coisas, e pode ser que você não aconteça, e pode ser que demore anos, pode ser que nunca aconteça, pode ser que aconteça depois de 5 anos, pode ser, enfim. É incerto e não tem uma fórmula, porque assim, é uma profissão que lida com o ser humano na mais pura essência que ele é. Então, é muito louco, assim, por exemplo, esse projeto que eu tô com a Marcela é um longa que chama Cinco Júlias, que é um livro do Matheus Souza, um diretor que ele vai dirigir esse longa dele. São 5 protagonistas meninas de 18 a 20 anos. 5 protagonistas iguais, de mesmo peso. E a gente publicou e recebeu, sei lá, mais de 1.000 e-mails com material. Assim, a gente analisou todos, eu e a Marcela. Um caso desse, por exemplo, eu acho assim, o ator tem 30 segundos para se vender. Bem diretamente falando. Ele tem
Vou botar 1 minuto, vai, 30 segundos é meio escroto, mas assim, ele tem 1 minuto para se vender. E de fato é, gente. Agora pensa, como é que eu vou analisar 1000 e-mails vendo um monólogo de 3 minutos de cada um? Primeira coisa, não existe. Essa opção de coisa longa não existe, ninguém vê. Não dá tempo de ver. Eu não preciso ver 3 minutos para saber se você dá conta ou não, tem isso. Eu não preciso ver 3 minutos para saber se você tem o que eu tô buscando naquele projeto, naquele momento, para aquele personagem, né, gente? Tem isso também. Pode ser que para aquele você não funcionou. Pode ser que para outro você funcione. É muito específico, por isso que eu falei, é muito relativo, é muito específico, é muito subjetivo, na verdade. Tudo depende do que eu procuro naquele momento, para aquele personagem, para aquele tipo de perfil, e eu assistir coisas que me dão retorno para aquela coisa específica, para eu falar assim, nossa, essa menina tem isso. Mas assim, o que eu digo sempre, resumidamente, para os atores que eu conheço, ou que me perguntam, ou que estão começando, enfim, eu tenho um workshop há 15 dias atrás aqui no Rio, de 2 dias. Aliás, eu dou esses workshops, hein, gente, quando vocês quiserem. Por favor. Não, mesmo, assim, são 2 dias, um dia. Curitiba, minha cabeça já ficou assim, ó, enquanto você tá... Pensa, depois a gente fala, pensa direitinho. Quem sabe, é verdade. É verdade. E adivinha como foi? Foi com essa agência de Londrina que me trouxe há 20 anos atrás, com 13 anos. Ela trouxe 15 atores para cá. Ela entrou em contato comigo. Não, gente, assim, a vida é muito louca mesmo. E falou assim, vamos fazer um workshop, sei o que lá. Aí, enfim, ela cobrou lá X de cada um, que eu não faço ideia quanto é, para vir viajar, para gravar no Projac, para fazer workshop comigo, para não sei lá o que, sei lá o que. E aí, dei workshop de 2 dias. Um dia eu fui fazer tipo o que eu tô fazendo aqui, de falar um contexto geralzão, profissão, mercado, e o que eu faço, e blá, 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 dificuldades e caminhos, e não sei o quê. Levei uma atriz famosa para dar uma palestrinha, que era lá de Apucarana, de Londrina, inclusive a Raíssa Bratilieri, maravilhosa, vocês sabem quem é. Perfeita, gente, essa menina é uma coisa. Mas... Ela é uma coisa. E a gente é amigo desde quando ela chegou no Rio, a gente fez peça infantil junto. Enfim, a Raíssa tá maravilhosa e bombando, graças a Deus. Eu levei ela para dar uma palestra, porque eu acho legal alguém que é ator do mercado e trabalha de fato, vive disso, falar. Porque eu fui, entendo, mas não sou, né? Então, assim, eu tô em outro lugar. Então, eu levei a Raíssa um dia para dar uma palestraça, as pessoas amaram, foi ótimo. Abriu a cabeça, elucidou muita coisa, esses atores iniciantes que estavam com dúvidas. Dei um monólogo para cada um estudar. Passamos o monólogo nesse dia. No dia seguinte, levei uma outra atriz, que é a Lorena Comparato, que também é uma gênia. Deu uma outra palestra também. E aí gravamos o monólogo de cada um. Levei um câmera, um monitor, levei a porra toda. Gravamos e aí dei orientações e essas dicas e tudo que precisa ser dado e falado para atores iniciantes ou não. Enfim, o workshop foi esse, foi um sucesso, foi maravilhoso. Eles fizeram a figuração um dia no longa que eu tava filmando, para eles entenderem como é que funcionava. Foram um dia no Projac, na plateia do Porchat, para entender como é que funciona uma televisão. Foi o máximo, foi completo. Galera. Eles saíram daqui todo mundo louco. Aí era eu 20 anos atrás, era essa sensação aí. Sim. Então eu faço esses workshops. E aí tava dando esse workshop agora, recente aqui, foi 15 dias atrás. E o que eu falei foi isso, falei, gente, assim, primeira coisa, a profissão ela é difícil. Então, assim, você quer de fato ser... E uma coisa que a Lorena e a Raíssa falaram muito, assim, para eles também. Autoconhecimento, primeira coisa, assim. O ator tem que saber se ele quer ser ator de fato, ele tem que se conhecer de uma tal forma. Se não se conhece, tudo bem, não tem problema. Todo mundo começa a se autoconhecer depois de adulto, depois de velho, amadurecendo, fazendo terapia, fazendo psicanálise, fazendo, sei lá. Cada um acha seu caminho aí, né? Como eu disse, não tem uma fórmula. Mas o autoconhecimento de você saber o que você quer, o que você é nesse lugar dessa profissão, o que você veio fazer aqui, o que você procura, qual é o seu objetivo, segurança, outro segundo ponto muito grande. Lógico, você adquire isso com o tempo, você estuda tal, mas assim, tem que ter uma segurança absurda do que quer. Tratar seus medos, tratar seus traumas, tratar suas questões, porque como o ator é a pessoa que usa todas as suas emoções e corpo e voz e sentidos para a profissão,
Não é uma coisa que você pode, eu tô com um problema, não vou resolver, deixa depois resolvo, ou não vou usar, porque você vai se usar o tempo inteiro, e você se alimenta de coisas o tempo inteiro, você acessa memória e sentimentos seu o tempo inteiro, seu corpo é trabalhado o tempo inteiro, então assim, primeira coisa, se cuidar, se autoconhecer, se entender, se alimentar de tudo que você pode, vendo teatro, lendo, vendo coisa no YouTube, tem coisa de graça. Então, assim, antigamente era muito mais difícil. Ok, hoje em dia, lógico, gente, existe um sistema que é cruel, existe. Mas você fazer a sua parte, se alimentando em casa, estudando, YouTube, vendo peça, lendo, sei lá, enfim, se conhecendo de fato, fazendo workshops, fazendo cursos, que na prática é na prática que você vai se conhecendo de fato e vai recebendo orientações de profissionais do mercado para te orientar como faz aqui, como faz ali, como é o processo, enfim. Então, primeiras coisas são essas. E estudar, porque assim, atuar é prática, e cada um cria seu próprio método, cada um cria suas próprias manhas e truques para decorar, para entender, para acessar. Você é mais da memória afetiva, você é mais da técnica, você é mais de olhar para o céu e já lembra de uma coisa, e enfim, cada um na sua. Então, entender o seu processo, achar o seu processo, quem você é, achar caminhos legais, assim, cursos bons no Rio, pessoas boas, agências boas, fazer uma pesquisa de mercado para não se enfiar em furada, que é o que mais tem, é gente ruim. Então, eu conheço muita gente que se enfiou em furada, gastou dinheiro à toa. Entre esse 1, 2 e 3, tem a parada de se profissionalizar e tirar o DRT, né? Porque, assim, sem o DRT, sem o registro, você não trabalha. Então, você precisa dele. Então, se autoconhecendo, fazendo cursos, se profissionalizando, enfim, dentro disso existe tirar o DRT, porque sem ele você não consegue fazer nada. Infelizmente, não consegue abrir a boca numa TV, num cinema, sem ter o registro. Fala. Sim, super legal. Bom, a gente tem um tempinho ainda, acho que daqui para frente a gente está pelo seu tempo. Eu só queria fazer uma pergunta, na verdade, para a gente ter um conteúdo nesse lugar. Você, com todo esse tempo de experiência e vivência com atores, que eu acho isso super importante e raro, tipo, é muito bom ter uma pessoa na produção que saca desses processos, né, dessas humanidades, mas queria perguntar para Tão profundamente, eu tô apaixonada. você completamente. Você consegue transitar, assim, entender as necessidades, né, Vi? Pode continuar, eu só queria falar, tipo, é muito raro encontrar um produtor de elenco, ou até mesmo, às vezes, um AD que conheça tanto do universo do ator, assim. Isso faz, acho que, seu trabalho alcançar outros. Vai para ser humano. Mas eu queria perguntar para você, que você falou que é diretão no começo da entrevista, e te conhecendo, afirmo esse fato, mas queria abrir esse espaço para você falar do que fazer e não fazer num set de filmagem, assim, tipo, como não passar um papelão ou enfim, assim, porque, bom, com o tempo em set a gente acaba pegando algumas coisas que, poxa, não é tão legal assim para produção, pega mal, enfim, um espaço exposed aqui. Do ator, você tá falando, né? Do ator, quanto ator. Eu acho... Como eu no set, por exemplo, que sou o segundo assistente de direção, eu acho que a primeira coisa é cada um saber o seu lugar, assim, sabe, no set de filmagem. É um lugar que ele é completamente estressante, é um lugar que ele é completamente intenso, é um lugar que a cada minuto que passa custa milhões para uma produção, é um lugar, então assim, que literalmente a frase mais usada é tempo é dinheiro no set, porque de fato é. Vocês sabem também disso. Então, assim, é um lugar que eu acho que primeiro cada um tem que entender o seu lugar. Existe uma hierarquia enorme no cinema, mas não pelo lado do old cinema, que é onde ninguém podia olhar no olho do diretor. Não é isso que eu tô falando. Existe a hierarquia, que aquilo é cafona, né? Acabou isso, né? Assédio, desrespeito, pelo amor de Deus, não preciso nem dizer, mas é o mínimo do ser humano. Mas existe uma hierarquia no sentido de cada um tem o seu lugar, sua função, e elas têm que ser respeitadas. E a comunicação é imprescindível. Aliás, a comunicação é a base de tudo, de qualquer lugar, né? Seja no trabalho, na vida, no relacionamento. Então, assim, comunicação,
Se o ator tá com algum problema, tá com alguma questão, tá com dúvida, comunicação sempre, sem medo de ser feliz, comunicação. Respeitar o trabalho do outro, entender o seu lugar, no seu lugar, no caso, de ator. Qual é o seu lugar de ator? Não atrasar, pelo amor de Deus, porque como eu disse, tempo é dinheiro. Um atraso de, às vezes, de 10 minutos de um ator pode fazer um bololô e lá no final fazer uma diferença enorme. E eu acho que, assim, como o ator é um instrumento de uso, de exposição o tempo inteiro, eu acho que ele tem que se preservar. Eu acho que ele tem que se preservar durante aquelas 12 horas de filmagem, se ele vai ficar as 12 horas naquele dia. Eu acho que ele tem que se preservar no dia anterior, se preservar nos dias anteriores, ele tem que se preservar no próprio dia. Se ele tá com tudo em dia, se ele tá com o texto dele bem decorado, bem estudado, se ele já tirou as questões dele, as dúvidas dele, ele vai trabalhar o dia inteiro ali. É ele se impor no sentido de artista, ele requerer respeito, ele está com o dele trabalhado, o dele bem resolvido. Quando a gente fala assim no sentido de, sei lá, de fazer alguma gafe ou cometer passar uma vergonha, sei lá. Sei lá, é meio relativo isso, mas assim, eu acho que ele tem que cuidar do processo dele. Tem muito ator, às vezes, que se preocupa demais com o entorno. Eu não vou nem dizer que é errado, não, tá, gente? Porque quem sou eu? Mas assim, às vezes é bom o ator se preocupar com o entorno, de tipo, sei lá, eu acho que essa luz não tá me pegando direito, sei lá, dá um pitaco na luz. Ou virar e falar, eu acho que na cena anterior eu não tava aqui, eu tava lá, a continuidade não era essa, era aquela. Eu acho que é válido, mas eu acho que tem o jeito de falar, a hora certa de falar, para quem falar, um cuidado de falar, para não parecer que você é a pessoa que sabe tudo e dá pitaco em tudo, e tô ligado em tudo, e eu arraso. Então, assim, tem que ter um cuidado, que é visto como, o ator que dá pitaco em tudo, que chato, não para de falar da função do outro, expôs o outro ali no meio do nada. Então, assim, é um lugar que, como é muita gente, ser humano é difícil, né, gente? Assim, acho que as relações interpessoais tem que estar muito em dia, assim, tem que ter muito cuidado, delicadeza de tudo com que você vai falar, com quem você vai falar, como é que você vai pedir, como é que você vai expor, como é que você vai... no geral mesmo, se colocar de uma forma mais, assim, tem que se impor. Tá vendo? É uma linha que ela é tênue, assim, você tem que... É delicado. Você não pode avançar tanto, mas também não pode recuar tanto e ficar calado. Mas isso é maturidade que traz isso mais, né, assim, e inteligência emocional é uma coisa, assim, que a gente tem que ter 24 horas, para você não pirar sem querer, para você não ser grosso com alguém sem querer, você não ser estúpido com alguém sem querer, trabalhar o tempo inteiro em você, assim, controlar suas emoções, acho que o mais difícil é isso, assim, pra gente, e principalmente pros atores que trabalham com elas no set de filmagem. Não, sensacional. Eu acho que essa coisa da pessoa poder se conhecer primeiro, as meninas, né, você falou desse workshop, e não só para o trabalho puro, né, da construção, assim, de um ator, de um personagem, de um entendimento, mas também de saber como é que você se relaciona. Às vezes você é uma pessoa mais introspectiva e nem por isso vai ser impossível de você se desenvolver no meio. E né, não precisa ser um E às vezes não tem engraçadão. problema, você pode ser super introvertido e ser um puta de um ator, e tá tudo certo. Isso é a forma como E ser você. muito querido, né? E todo mundo querer ficar perto de você. Então, é muito uma questão que você falou dessa confiança, que eu acho que é diferente de uma arrogância ou de um lugar assim de querer chamar atenção, A de Raíssa confiar tem muito também. isso. A Raíssa tem muito isso. Dando um exemplo dela, já que eu falei dela, que ela falou isso. Ela tem muito isso. Se você for ver, essa Raíssa tem uma carreira de 5 anos por aí, eu acho. Ela chegou no Rio e ela aconteceu de uma forma rápida, vamos dizer. Posso dizer que sim, né? Ela exala uma segurança de si, uma coisa assim que é impressionante mesmo de ver. Eu ficava vendo ela falar assim, nossa amiga, você realmente tem um diferencial mesmo, assim.
E eu acho que é isso, voltando na parada de como você se vende. Vamos falar de um teste, um self-tape, um monólogo, elenco digital, né? Que eu fiz um vídeo esses dias no Instagram, não sei se o Vitor chegou a ver. Eu tava fazendo pesquisa lá pra Marcela nessa série, e eu fiz um vídeo assim, dando um esporro em vários atores, de uma forma descontraída, óbvio, mas para as pessoas se ligarem. Cara, o elenco digital é perfeito. A plataforma é genial, assim, onde eu tenho tudo que eu preciso em todos os sentidos, assim, para sugerir, para entender, para investigar, para pesquisar, para não sei o quê. E aí o ator fala que fala inglês fluente, não tem um vídeo em inglês. O ator fala espanhol fluente, não tem um vídeo em espanhol fluente. Ele planta bananeira fazendo malabares ao mesmo tempo, não tem um vídeo dele provando que ele faz isso. Ele, sei lá. Aí tem um monólogo lá de 5 minutos. Aí tem um monólogo que o monólogo começa assim, ó. 30 segundos para começar a falar o monólogo. Gente, assim, não precisa disso. O monólogo também é cruel, né, gente? Você fazer um monólogo já é chato, já é cruel. Você não tem alguém contracenando com você, você olha pra parede, você olha pra câmera, você tem que imaginar, criar pra caralho na cabeça, não sei o quê. E outra, monólogo, você nem constrói um personagem, a verdade é essa, você não constrói um personagem. Porque você não teve nem bagagem, nem sarrafo, nem nada pra construir um personagem. Tudo bem, você pode criar uma historinha na cabeça, mas assim, criar um personagem com camada, com vida, com complexidade, você não cria, porque assim, o monólogo, ele é muito mais, não é nem técnico a palavra, o monólogo, ele é você, a verdade é essa. Eu gosto, gente, eu posso estar errado, assim, não é o que eu falo, que é o que rege o mundo dos atores do cast, mas assim, o monólogo, quando eu vou assistir um monólogo, eu quero ver a pessoa na mais verdadeira, na forma mais de verdade possível dela. Eu não quero ver ela fazendo coisas que ela não fazia, não quero ver ela criando uma máscara que ela não é, não quero ver ela criando trejeitos ou olhares que ela... Não tem porquê, assim. Eu acho que o mais difícil do monólogo é você, de fato, ser quem você é atuando. Então, assim, escolha um texto que é a sua cara. Escolha um texto que está na tua embocadura, ou muda ele para sua embocadura. Escolha um texto que eu vou olhar para você e vou ver sentimentos e gestos e coisas completamente genuínas para aquilo me cativar de fato. Então, assim, por exemplo, nesse processo do Longa 5 Júlios, que a gente viu 1000 pessoas, eu começava o monólogo, em 15 segundos eu falava assim, não. Porque você via que a pessoa, ou ela estava armada, ou ela estava pronta, ou ela estava cheia de coisa, ou ela falava muito carga baixa, muito assim. O teu material de venda, você vai se vender para um produtor, seja lá para quem for, para um diretor, durante, sei lá, um minutinho e meio ali. Então você tem que usar tudo a teu favor. A luz a seu favor, o ângulo a teu favor, o texto a teu favor, o que você mais sabe fazer de melhor a teu favor naquele 1 minuto. Você vai pegar um texto mega complexo, ou mega denso, ou cheio de coisa, ou mega cômico, ou mega não sei o quê. Você pode fazer, gente. A questão não é essa, mas você tem que fazer muito bem. Você pode ousar, não estou dizendo isso, que tem que fazer uma coisinha simples, arroz e feijão. Não é isso. É você se conhecendo e se entendendo o que é melhor para eu me vender em 1 minuto. Vitor. Então, eu acho que o texto que mais me cabe é esse, da forma X, com a emoção X, com a parada X, no lugar X, no dia que você esteja bem. Tudo tem que te favorecer. E ser você, assim. Como que é o Vitor falando na vida com um amigo? É o Vitor falando no monólogo com um amigo. Não tem diferença. Usa suas forças, suas armas a seu favor. Como é que eu reagiria quando leva um susto? Treina no espelho, lembra? Como é que você reagiu quando você levou um susto? Como é que é eu dando uma gargalhada super gostosa, uma coisa super engraçada? No monólogo você não teve uma coisa engraçada pra você rir, você vai ter que criar essa gargalhada e ela tem que ficar natural, porque você tem que me convencer de que é verdade que você tá rindo. Lembra, cria, ensaia, como é que eu faria? Como é que sou eu fazendo? Porque o monólogo, repetindo, ele é cruel. É a tua cara ali durante 1 minuto, só você. Eu não vejo nada, outra pessoa, só vejo você. Então você tem que me ganhar em 1 minuto e meio. Entendeu? Então pensem sempre nisso na hora de escolher qual o vídeo que eu vou escolher no elenco digital. Já que eu não pago o elenco digital premium, e eu só tenho direito a subir 2 ou 3, sei lá, vídeos, não sei. Qual que eu vou escolher? Qual que é o meu carro-chefe? Ou um vídeo de apresentação, que daí não é monólogo, é você falando de você,
Gente, às vezes tem vídeo de apresentação que é tão maravilhoso, é a pessoa tão ela como ela é na natureza dela, e ela conquista, e ela tem uma simpatia, ela tem uma energia, que às vezes a gente seleciona só porque ela é interessante. Porque é isso, o ator tem que ser interessante. Vocês concordam? Que o ator tem que ser interessante? A pessoa tem que ser interessante. É o que a Rafa falou no workshop. Eu chegava no teste cheia de mim. Eu sabia que eu ia passar. Ela chegava com uma luz, com uma segurança, você se amando, você se gostando, você se entendendo, que aquela verdade que é passada ali, acho que vai até me arrepiar. Mas é o que a gente precisa ver, é o que a gente precisa captar, falar, nossa, voltando para os 5 Júlias, tem uma menina, não vou falar nomes aí, porque não está selecionado ainda, que a gente testou, aliás, o diretor catou no TikTok, olha isso. Ele fazendo as pesquisas dele, olhando pessoas, ele catou a menina no TikTok, zero experiência, não é atriz, nem DRT tem, foi fazer o teste presencial. Gente, a menina tinha uma coisa, ela tinha uma luz, ela tinha uma verdade, ela tinha uma espontaneidade, ela tinha um brilho, ela tinha uma inteligência. Ator tem que ser inteligente, gente. Não dá pra achar que não tem que ser inteligente. Tem que estudar, tem que ler referência, tem que assistir tudo, tem que ler tudo, tem que visitar tudo, tem que ver peça, tudo. Porque isso vai alimentar você. Então, assim, para alguém comentar uma referência, dar um exemplo, você não souber do que a pessoa tá falando, fica feio. E ela tinha tudo isso, ela era completinha nesse sentido, só não tinha experiência como atriz, no caso. Mas ela era interessante nesse lugar, ele ficou apaixonado por ela. Apaixonado, ele falou assim, gente, ela tem tudo que a personagem precisa ter. Você entende? E aí, caso ela passe mesmo, é um trabalho que daí ele vai dirigir, aí, enfim, é outra coisa na prática. Mas assim, eu acho que é isso, assim. E o cinema quer muito verdade, né? Eu falo sobre essa coisa do material. Se você não traz essa organicidade nesse seu material, ferrou. E daí tem técnica para isso, né? Tem muita técnica. Daí tem que estudar bastante, porque não é todo caso, né? Acho que a gente tem que se inspirar nessas pessoas que surgem assim do nada, que tem essa luz para essa menina do TikTok, que nem você falou, olhar para essas características e falar assim, uau, sabe? Como é que eu não estava dando atenção para isso também, né? Não de produzir conteúdo no TikTok, não é sobre isso, mas sobre essas características que ela tem que são importantes para o cinema, para essa linguagem do cinema, né? É uma pessoa de verdade interessante ali. Mas falando de conteúdo de internet, é um caminho, né, gente? Hoje em dia, as pessoas se vendem aí. No caso dela, que não tem condição financeira boa, que mora no interior, não sei de onde, que não é um lugar legal, de uma família precária, a única coisa que ela tem é o celular na mão dela, apenas. No caso dessa menina, apenas. E ela catou isso e usou a favor dela completamente. Ela estudou, ela se alimentou, ela viu referência, ela assiste tudo, ela lê tudo, de graça. Ela se autopromove fazendo conteúdo no TikTok, que deve ser interessante, porque o diretor bateu o olho e amou. Ela se vendeu, ela usou a favor dela. Outra coisa que é interessante dizer também, além do elenco digital, que é a plataforma onde a gente só olha, mas o TikTok e o Instagram é a plataforma que o mundo inteiro olha. Então, se você quer se vender, quer se promover, quer ser interessante, quer mostrar suas facetas, eu quero ver o Vitor de várias formas, de cabelo raspado, de cabelo comprido, de cabelo curto, sem óculos, com barba, sem barba. O Instagram é um lugar para você se mostrar e colocar. Se você é artista, hoje em dia a gente contrata e escala a gente, às vezes, pelo Instagram. A sua rede ela tem que estar 100% atualizada, 100% recente, profissional no sentido de, tipo assim, organiza a rede bonitinha, bota coisa interessante, bota uma coisa sua atuando, bota um monólogo lá também, bota uma foto maravilhosa, bota você maravilhoso. Se vende essa segurança, essa organicidade que você diz, que isso passa também pelo Instagram. O diretor olhou uma virou e falou assim, pelo Instagram, ela não tem personalidade nenhuma. Pelo Instagram, olhando ela, ele falou isso. Ok, não vou chamar pro teste, não quero. Olhou a outra e falou assim, nossa, essa tem muita personalidade. Vamos chamar? Então, assim, hoje em dia, o ator no Brasil, ele tem que se autopromover. Ele tem que se autoproduzir. Ficar parado em casa, só parado em casa, só você estudando sozinho, que é um dos caminhos, ótimo, é bom também, mas assim, o mundo precisa te ver, você precisa expandir, você precisa fazer contato, você precisa conhecer gente, você precisa ir nos lugares, você precisa fazer workshops, você precisa
é um trabalho social gigantesco, assim, porque depois isso vira um serviço social, o ator. Então, assim, tem que ligar ali o fogo e ir pra guerra. Gente, é ir pra guerra, de fato. Não, e você dá um fogo na gente, né? Eu já tô aqui enlouquecida só pensando nesse workshop. Eu recebi tanta mensagem nesse vídeo que eu dei esse coió no Instagram, mas assim, eu nunca imaginei. Gente famosa, tá? Me mandando. Tipo assim, nossa, você me deu um estalo, nossa, você me deu uma bronca, cara, precisa servir, vou atualizar meu elenco digital. Gente, assim, voltando, me ajudem a ajudar vocês. Trabalhar como ator já é difícil, o espaço já é pequeno, sabe? O mercado, ele é árduo, ele é cruel, as vagas são poucas mesmo. É 100 mil atores para uma vaga sempre, assim, isso vai continuar sempre, a concorrência vai sempre aumentar. Tem que fazer a parte de vocês, o mínimo é deixar tudo teu atualizado, lindo, pronto, maravilhoso lá no link digital, no Instagram, seja onde for. Se puder pagar o prêmio do link digital, pague, é um investimento, eu aconselho, de verdade. Porque você pode subir mais coisas, nas nossas pesquisas, os prêmios aparecem na frente. Então, assim, pague, se você puder, pague. Se não puder, tudo bem, gente, tem pessoas com realidades diferentes, e as pessoas vão usar as armas que ela tem, tudo certo também. Então, assim, vocês têm que se ajudar, nos ajudar, para a gente conseguir ajudar e cada vez mais descobrir pessoas interessantes, novas, para não ficar sempre nos mesmos, né? Que o mercado sempre reclama o sistema é assim, né? De sempre ir no certo, de sempre ir naquela pessoa que a gente já confia. Ah, já sei que ele é bom ator, escala tá maravilhoso, tá ótimo, vai nele, a gente confia nele, sem tentar pesquisar outras pessoas. Então, assim, tem que estar tudo muito bom e muito atualizado para a gente conseguir olhar para essas pessoas com calma e tentar Olhar dar uma oportunidade e abrir esse mercado mais. para furar essa bolha. Inclusive, Exato. foi vendo esse vídeo, tipo, eu e a Mahara já tinha conversado para continuar esse quadro, né? E aí você postou esse vídeo, aí eu mandei, acho que o story no grupo, falei, Mahara, e se a gente convidar o Henrico para conversar com a Eu gente? falei, pelo amor de Deus, se ele aceitar, vai ser lindo. Botar um fogo do povo. Exatamente. E assim, vamos conversar. Eu quero encerrar essa reunião e começar a conversar sobre o workshop. Porque vai ser maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gente, se vocês conseguirem, a vou ficar aí de sábado até quinta, que sexta eu vou para Londrina, mas vamos tentar, não, seria legal também juntar uma galera, pessoas que às vezes são mais leigas ou estão começando no mercado, que não tem noção de nada, tem medo, tem receio, criança com pai, enfim. A gente pode só fechar a gravação, Lógico. entra aí, me ajudando na pós depois. Mas faltou alguma coisa, amigo? Acho que não, Henrico. Uma pergunta? Acho que não, né? Se quiser convidar as pessoas para te seguirem no Instagram, atualizar o link digital, o recado de Henrico Calado para o mundo, meio ET do... Eu acho que é muito bom ser verdadeiro e direto. Eu acho, não, como eu digo, não sou o dono da razão, ou o dono da. Mas assim, eu acho que vendo pelas perspectiva de quem está do lado de cá, entendendo, eu acho que as pessoas têm que ouvir a verdade de fato. E se querem trabalhar com isso, se querem continuar. Tem muita gente que não quer desistir, gente. Tá tudo certo desistir também. É nobre você entender que não é para você, ou você tá cansado, ou às vezes você não consegue mais, você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro. Cada um tem sua vida, suas questões pessoais, não é sobre isso. É sobre você entender o teu lugar ali, mas se você quiser, as dicas estão aí. Se você quiser, mete a cara, faz o máximo que você pode. O que você pode fazer é isso. Pra gente aqui olhar, perceber isso e tentar te ajudar, te sugerindo, te indicando, enfim. Meu Instagram é Henrico G. Calado. Depois o Vitor bota aqui escritinho. Vai estar escrito e também vai estar na descrição do vídeo. Nossa, eu queria agradecer imensamente tudo que você falou. A tua generosidade é imensa, Henrico, e vai ajudar muita gente aqui que está precisando realmente desse olhar completo como um todo, generoso, sabe? E ao mesmo tempo que está puxando a gente, dá para sentir assim essa tua energia de, cara, vamos lá, sabe? É possível, assim como você teve essa trajetória que veio de um lugar que não era tão propício para estar onde você está, né? Apesar de ter tido seus pais, mas foi você quem fez acontecer.
né? Porque É isso, acho que a quando existe um determinação e apoio, a força de vontade mesmo, exato, a força de vontade, a determinação de querer que aconteça é a maior que tem, sabe? Eu acho que, e todo mundo passa perrengue, todo mundo fica sem dinheiro, todo mundo fica sei lá o quê, tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, já tive que fazer 3 empregos ao mesmo tempo, é isso, para você ir galgando um espaço e querendo, de fato, se profissionalizando, a partir do momento que você entende que você quer fazer isso da vida. Eu entendi, eu não sei fazer outra coisa. Não sei. Eu sei fazer o que eu... Dentro do meu universo, sei fazer várias coisas. Mas fora disso, eu não sei. E eu sei que e o jogo não tá ganho, tá, gente? Não quer dizer que eu trabalho no mercado há 10 anos, que eu tô aí não sei o que lá. Aparentemente, o Instagram parece que eu tô arrasando 100%, 24 horas. Nem sempre é assim. Altos e baixos, às vezes fica um mês sem trabalho, 2 meses sem trabalho, depois pega outro. O jogo nunca tá ganho para quem é artista. Isso é importante dizer também. Nunca tá ganho. Eu já passei por situações de que eu achei que tava ganho e levei pernada, achei que tava ganho e fiquei sem dinheiro. Então, assim, isso foi me respaldando para que isso não aconteça de novo. Sempre é legal ter um plano B, uma outra profissão em paralelo, uma outra atividade em paralelo, não que seja uma profissão, mas assim, para você ter outra fonte de renda, enfim. Porque a nossa vida no meio artístico, ela é muito louca. né? Ela é O quê? Eu falei que a arte precisa de que a gente entenda de outros, que faça esse rolê. Eu acho que o corre é tão bom para os atores, sabe? Eu falo por experiência própria, porque eu E sei te que dá quando bagagem, te dá experiência, de fato. bagagem, te dá tônus, Te dá sabe? vivência. Vivência. E é coisa que você vai usar a seu favor total atuando. Perfeito, perfeito. Querido, muito obrigada. Eu vou parar a gravação, mas a gente vai continuar conversando, tá? Fica mais um pouquinho. Imagina, foi um prazer, que eu espero ter ajudado de alguma forma todo mundo aí, porque eu acho que é isso, eu acho que todo mundo não culpa o sistema nunca, de tipo assim, o sistema é escroto, porque só escala o famoso, não sei o quê. Vítima não o sistema ele vai existir, a escrotidão ela vai continuar existindo, o capitalismo ele vai, porque é isso que move, infelizmente, quem paga, quem escolhe, quem paga não sei o que lá, isso vai acontecer. Mas assim, eu acho que a partir do momento que você, ator, tem um diferencial, ou cria ou cavuca em você algo que pode ser diferente pra gente, pra galera, pra audiovisual ver, é um caminho à frente, porque assim, você pode ser um ator mediano, comum, que vai estar no mesmo lugar que vários. Pode também, tá tudo certo. Tem ator que quer trabalhar ali de vez em quando e ter um saláriozinho, uma participação aqui, outra ali, e ser feliz, e criar o filho, e ser mãe e dono de casa, e acabou. Gente, é sobre escolha, voltando, qual lugar que você quer estar e qual lugar que você quer chegar. Se você quer ser uma puta de uma estrela foda, concorrer prêmio e sei lá o quê, aí, meu filho, o buraco é mais embaixo.